Ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ah, ok, ok. Então, isso. Então, meu nome é Cristiane, eu moro aqui em Aracaju, né, no Nordeste do Brasil. Tenho doutorado em educação, mestrado em educação, mestrado também em gestão de pessoas, aí próximo, né, à região de Extremadura, na Espanha. Sou vice-líder do grupo de pesquisa Laboratório de Empreendedorismo e Inovação, vinculado ao CNPq aqui, à Universidade Federal de Sergipe. E também estou como assessora de inovação educacional do SENAC, né, de uma ponta aí dessa rede, tendo sido também já assessora lá do SEBRAE, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema, como a professora Sônia falou, né, esse sistema que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, quando a gente fala de sistema S, é porque é uma junção realmente de várias instituições que iniciam com a letra S. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me dar uma freadazinha, viu? Que a gente às vezes fala rápido, como vocês também falam rápido, né? Às vezes a gente se passa em uma palavra ou outra. Então, eu estou no SENAC, que é o um aí, né, o número um que eu coloquei, não porque estou lá, mas por apenas uma questão de organização. O SENAC, com C no final, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, vocês vão percebendo que cada S desse, ele se destina a uma atividade ou um rol de atividades, né? Junto com o SENAC, caminha de forma paralela o SESC, que é o Serviço Social do Comércio. Então, ambos eles estão com foco no comércio. Eles existem para atender o comércio, né? Os comerciantes, os comerciários. A parte mais social. Ficou sem voz agora. Oi, voltou? Oi, oi, oi. Voltou, Voltou? voltou. Eu estava entrando no Senai, né? Tá ruim a internet, viu? Então, aí o Senai. Tá ouvindo agora, né? Oi, alô? Oi, oi, Pode seguir, Cris. oi, oi, oi. Estamos a ouvir. Parou? Vamos Não, lá. pode seguir, pode Ah, seguir. pronto, ok. Pensei que tivesse ficado mudo aqui. Então, aí o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Então, o I é da indústria, esse I no final. E aí tem o seu par também, que é o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Da mesma forma que nós temos o Serviço Social do Comércio, também temos o Serviço Social da Indústria. Aí vem o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, tem o foco deles no agronegócio, né, no desenvolvimento do campo. E, na sequência aí, o SEST, Serviço Social do Transporte, o SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESCOP, que tem a ver com o cooperativismo, né, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, e o SEBRAE, aí no final, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O SEBRAE ele tem um pouco de diferenciação em relação a esses outros. Inclusive, ele compõe o sistema S, mas às vezes existem literaturas que não colocam o SEBRAE como integrante do sistema, né, porque ele tem características mais específicas de apoio às micro e pequenas empresas, né, ele não trabalha diretamente, vamos dizer assim, com foco em qualificação como os demais. Apesar de ter também, né, tem um programa de educação empreendedora muito forte no SEBRAE, mas é apenas um braço, né, não é, digamos assim, a razão de ser, como em outros S's. Tem
uma coisa que todo mundo pergunta, né? E como é, então, financiado esse sistema? Já que é um sistema tão robusto, com uma capilaridade tão grande, são instituições que estão em todo o Brasil, compõem todo o território nacional, estão em todos os estados, né, em quase todos os municípios. Como é que esse sistema é financiado? Então, esse sistema ele incide sobre a folha de pagamento das empresas, com percentuais que variam conforme o setor de atuação. Aí vai lá, né? Comércio, tem um percentual, indústria, transporte, agropecuária, enfim. Aí aqui tem alguns exemplos dessas alíquotas, que para o público em geral, muitas vezes se tem a impressão de que são instituições públicas, porque recebem recurso público, mas elas são de natureza jurídica privada, né? São instituições privadas, não são instituições públicas. Então, por exemplo, o SESC, Senat, o SESC, Senac, né? O primeiro aí, até 1,5% da folha de pagamento das empresas do comércio. O SESI, cerca de 2,5% da folha de pagamento das indústrias. O SESC Senat, cerca de 1,5% da folha de empresas de transporte. O Senar, contribuição sobre a comercialização da produção rural. Sescop, contribuição sobre a folha das cooperativas. E o Sebrae, geralmente 0,6% sobre a folha de pagamento arrecadada das empresas enquadradas no Simples Nacional e de médio porte. A gente aqui carinhosamente chama o Sebrae de primo rico. Bom, aí vem as fontes de financiamento também, né? Outras fontes, vamos dizer assim. Então, tem as contribuições para fiscais, compulsórias, todas essas que eu falei já. A prestação de serviços e cursos pagos, então, são instituições que não sobrevivem apenas das contribuições compulsórias, elas também prestam serviços, são instituições que oferecem cursos pagos, consultorias, serviços técnicos, o que gera também receitas próprias, as parcerias e recursos de projetos, né? Muitas dessas, inclusive, sobrevivem com bastante folga por conta dessas parcerias e convênios com o setor público, né, inclusive. Então, financiamentos vindos de convênios com o setor público, organizações internacionais ou instituições privadas. Isso acontece bastante, né? E atualmente mais ainda. E também através de doações, rendimentos e outras fontes legais. Isso inclui rendimentos financeiros, de aplicações, doações e outras receitas permitidas por seus estatutos. Qual, então, o impacto dessa rede, né, na educação, não na educação, né? No caso aqui, evidentemente, o meu olhar vai ser um pouco mais especializado, vamos dizer assim, né, ou um pouco mais focado no comércio, por conta da minha atuação no Senac, né, mas isso também dá um panorama sobre as outras instituições. Então, qual o impacto na educação, né? No caso nossa lá, profissional, que é um dos nossos focos. Alta inserção de formados no mercado de trabalho, então há uma qualificação profissional muito consistente em relação à sociedade, né? Então o Senac ele qualifica essa mão de obra para suprir as demandas de mercado. Ex-alunos que se destacam em suas carreiras, nós temos os cases de sucesso, né? Alunos que começaram na aprendizagem, começaram como jovem aprendiz, lá com 14, que é um programa que qualifica jovens de 14 a 24 anos. Eles começam ali o primeiro emprego, a primeira experiência profissional, e essas pessoas elas vão crescendo, crescendo, então, e hoje a gente tem mapeado o tanto de pessoas, né, a quantidade de pessoas e a qualidade dessas pessoas no mundo do trabalho. Temos também a qualidade dos cursos como um reconhecimento público, né, pela relevância e qualidade técnica
Então, são cursos que realmente fazem a diferença, são cursos que promovem uma habilidade maior em relação à parte mais teórica, né? São cursos práticos, tem essa pegada, assim, tem essa funcionalidade de serem cursos realmente mão na massa, né? Não sei se esse termo vocês utilizam aí, mas assim, são cursos muito práticos. E a redução do desemprego, apoio direto à diminuição do desemprego juvenil, já que nós qualificamos esse jovem, né, e oferecemos a ele essa oportunidade dele aliar a vida estudantil dele também o trabalho, né, educação e trabalho. Diante disso, tem um impacto social e econômico também grande, né, mensurável, em relação à cultura e lazer, na promoção de eventos culturais e recreativos, né, através, no nosso caso aqui do SESC, né, do ESC, que faz esse apoio da cultura e da nossa identidade, e também do bem-estar social. Então, é um oferecimento também de assistência médica, né, não só a parte cultural, mas também de qualidade de vida. As micro e pequenas empresas, existem programas de apoio e capacitação empresarial para realmente mentorar essas empresas e fazer com que elas amadureçam, né, empresarialmente, tanto a empresa como as pessoas que fazem parte dela. E isso também vai promover o desenvolvimento regional, o incentivo à economia local e geração de empregos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O sistema S é inovação. Então, o sistema S ele é um sistema relativamente antigo, né? O Senac vai fazer 85 anos. Então, é uma instituição quase centenária. Então, como fazer uma instituição tradicional, fazer com que ela se modernize, com que ela inove, que ela produza cursos novos, cursos que atendam novas desenvolvimento tecnológico e esses sistemas, né? Esse sistema. Também a criação e apoio a incubadoras inovadoras, aí o desenvolvimento das startups. O Sebrae tem um trabalho muito grande em relação a isso, e os outros têm iniciado, né, também dentro dessa concepção de desenvolvimento de novas empresas, de empresas de base tecnológica, parcerias, claro, nós estamos falando em rede, e quando a gente fala em rede, a palavra parceria, colaboração, elas são palavras que não podem ficar de fora, né? Então, colaboração com universidades e centros de pesquisa também, o sistema ele vem se aproximando cada vez mais, e isso, claro, vai desaguar numa modernização do próprio sistema, né? Então, incentiva a inovação nas empresas brasileiras. Quer dizer, uma vez que o sistema ele oferece qualificação, oferece cursos inovadores, cursos que vão atender demandas de mercado, ele vai melhorar também a qualidade das empresas de uma forma geral, né? E aqui a gente está falando essencialmente de inovação. Então, nós temos atualmente, né, as parcerias público-privada. Então, o papel do Sistema S no suporte e a capacitação profissional dos jovens, né, aquela faixa que tem preocupado o país inteiro, né, que é o jovem que não estuda, não trabalha, que são jovens muitas vezes que não estudam e não trabalham, não por uma opção, né, mas por falta de oportunidade. Então, está nas políticas públicas o suporte a esses jovens.
Existe um programa que foi lançado ano passado pelo governo aqui do estado, chamado Primeiro Emprego, e esse programa ele encontrou parceria com o Sistema S, e especialmente lá com o Senac, mas eu sei que também com o Senai. Então, com essa colaboração com o programa Primeiro Emprego, se promove a inclusão produtiva e oferece novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, por exemplo, nós temos aqui uma grande rede de supermercado. Essa rede, ela queria que o Senac qualificasse, e o Senac qualificou, ano passado, 3.000 alunos. Desses 3.000 alunos que foram qualificados nessa parceria, ela se comprometeu a ficar com aproximadamente 600 alunos. Né? Então, 600 alunos ela iria aproveitar no seu ambiente de trabalho, ela iria contratar esses alunos. Alunos jovens, alunos que fizeram curso de programador, de computador, de manutenção, de caixa, de balconista, de repositor. Então, alunos que tiveram a primeira experiência de emprego com a perspectiva de contratação. Né? Então, assim, foi um programa muito bem sucedido do governo, inclusive virou um case fora do país, né? Justamente por aliar teoria e prática, né? Quer dizer, qualificação promovida por uma instituição com a necessidade de mercado, né? E aí veio a terceira coluna aí, que é justamente o mercado, né? A importância de desenvolver habilidades que atendam à demanda do mercado e as perspectivas de continuidade e expansão dessa parceria. Não adiantaria nada também qualificar se não tivesse vagas disponíveis nesse mercado, né? Então, o governo ele começou a se aproximar dessas grandes empresas, oferecendo qualificação, mas também pedindo a contrapartida, que seria a empresa ficar com esses jovens, né? Que a empresa desse, então, oportunidade a esses jovens. E aí eu trouxe aqui essa experiência, né? Desse programa Primeiro Emprego. Aqui foi a aula inaugural do programa, o ano passado, né? Que visa qualificar os jovens sendo qualificados. A parceria firmada pelo governo do estado com a instituição Seu som sumiu agora, Pro. Tá sem som, Cris. tratados por 6 meses pelo grupo Seconsud. Então, ao final, eles acabaram ficando com, né? Aqui na foto tá o nosso senador. Tá sem som? Oi, voltou? Voltou o som? Voltou, Oi, mas com um delay voltou o som? miserável agora, viu? Foi, Foi. Vocês ouviram até que parte? Eu falar aí do programa Primeiro Emprego, né? Você estava apresentando o pessoal aqui, o senador, o governador. Isso, pronto, ok. Então, aí nessa aula inaugural estavam presentes, né? O senador, o governador e o nosso presidente aqui do Sistema Fé Comércio, que é responsável pelo SESC e pelo SENAC, nessa abertura para, então, direcionar esses jovens para essa grande empresa, né? Que é a Seconsud aí. Então, triplicou realmente a quantidade de jovens inicialmente pensados para ocupar essas vagas de trabalho, né? Qual o diferencial desse programa? Ele oferece bolsas para os alunos, né? Então, o aluno ele recebe alguns benefícios, né? O cartão Banese Card, que é um banco
estadual, né, um dos bancos, é um banco público, mas do Estado, é um dos benefícios do programa Primeiro Emprego, do governo do Estado. O programa oferece bolsas financeiras de R$ 500 a R$ 750, depois vocês fazem aí a conversão, para o pessoal ter uma noção melhor do valor. Não é um valor grande, mas é um valor que já estimula o aluno a estudar, né? Então, ele já recebe alguma coisa em termos financeiros para estudar, além de qualificação profissional e acompanhamento aos jovens. Esse cartão permite aos participantes que eles saquem o valor da bolsa, né? Então, eles recebem esse cartão e eles sacam aí em qualquer cash o valor da bolsa, sem nenhum tipo de taxa, né? E o valor realmente líquido. Aí aqui tem a atuação, então, do SENAC, né? Esse mapa é um mapa do nosso pequeno estado de Sergipe, né? O menor estado da federação, mas é um estado que também ele é atendido em termos de SENAC, de unidades do SENAC, não só das unidades físicas, como essas, que tem o pontinho aí, né, Glória, Propriá, Itabaiana, Tobias Barreto, Lagarto e Aracaju, mas existe uma logística que favorece com que o SENAC ele esteja presente nos ambientes em que não tenha sede, através das carretas móveis, né, nós temos carretas também, equipadas, é uma sala de aula, então tem a carreta de tecnologia, que é um laboratório de informática, a carreta de gastronomia, que é uma cozinha, e temos a carreta de beleza, que é um salão de beleza também, né? E estamos esperando a carreta agora da saúde, e dessa forma nós conseguimos atender todo o estado, né? Como eu falei, é um estado pequeno, e mesmo onde a carreta não vá, porque não dá para também levar a carreta para todos os lugares, através das parcerias e dos convênios com as prefeituras, nós conseguimos chegar, o ano passado, por exemplo, dos 75 municípios que existem em Sergipe, nós conseguimos chegar nos 75. Então, nós conseguimos atender 100% dos municípios, o que foi assim uma grande realização, né? E aqui nós temos, né, uma empresa pedagógica, 6 centros de educação profissional, está em processo aí uma instituição de ensino superior, carretas escolas, nós temos 3 e uma unidade administrativa. Em 2024, a parceria entre o SENAC e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, a SETEM, contemplou 7 municípios com turmas de aperfeiçoamento e qualificação profissional para pessoas entre 17 e 58 anos, em segmentos como gastronomia, saúde, design, gestão, comércio, produção de alimentos, entre outros. Esse único convênio contemplou 7 municípios, né? Mas o SENAC não trabalhou o ano 2024 só com a Secretaria de Estado. Então, através de outras secretarias, através dos próprios contratos, né, comerciais do SENAC, nós conseguimos atender aí 100% dos municípios. Aqui alguns dados parciais também, da gastronomia, né, onde as pessoas têm mais interesse, vamos dizer assim, dos nossos cursos, é um dos cursos mais requisitados, tem um apelo muito forte para você empreender, né? Então você faz um curso por exemplo, nós estamos aqui na época dos festejos juninos, né? Então, o que nós temos de cursos de comidas típicas, bolo de milho, né? Bolo de macaxeira, enfim, tapioca, todas essas comidas regionais, elas são ensinadas no SENAC e as pessoas já podem sair dali e montar o seu negócio, montar sua barraquinha, vender seus bolos, vender suas tapiocas, seu milho cozido, seu milho assado, e dessa forma, então, há um desenvolvimento rápido de retorno financeiro para essas pessoas, né? E muitos desses cursos, inclusive, são gratuitos, porque o SENAC também ele atua com o programa de gratuidade para as pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade, né? Então, boa parte aí desses cursos são financiados pela instituição através desse programa.
E aí nós temos, então, os cursos na área de gestão e comércio, asseio, conservação e zeladoria, produção de alimentos, saúde, design, comunicação, mas temos outros cursos na área de saúde, né, da área da beleza também, que são cursos muito requisitados, também são cursos que oferecem um retorno rápido para o mercado. Você faz um curso de cabeleireira, de barbeiro, e muito rapidamente você consegue abrir o seu negócio, né, seu salão de beleza, sua barbearia. Então, são cursos também que trazem uma rapidez de retorno para esses alunos, né? Aqui, nesse programa do primeiro emprego que eu falei, o Senac participou ano passado do G20, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, e o governo do estado, então, solicitou que o Senac fizesse a apresentação desse case como uma parceria de sucesso, né, entre o estado e o Senac. Então, aconteceu no ano passado esse evento, né, lá no Rio de Janeiro, um fórum internacional, e aí o Senac quis também levar alguns desses alunos, né, então, aqui, por exemplo, esse jovem, né, André, morador do município de Tobias Barreto, ele já está empregado, ele fez 2 cursos, mas foi na qualificação para operador de supermercados que descobriu novos talentos e novas oportunidades de ingresso no mercado. Então, por meio do programa Primeiro Emprego, ele está trabalhando como repositor da rede Seconsul em Tobias Barreto. É o início, né? Jovem, 19 anos, está estudando, então é uma oportunidade para ele iniciar, né? Como o próprio nome do programa já fala, é primeiro emprego, né? Então é só o start, né? É o início para que a partir dali então ele possa tomar novos rumos. Aqui também outra aluna, a Maria Eduarda, também 19 anos, desde 2021 investe em capacitação, já concluiu 13 cursos de qualificação profissional no Senac, está no curso de operador de supermercado, ofertado também pelo programa Primeiro Emprego, no supermercado Fasolto, né, que é uma rede grande aqui. Segundo a empresa, está atendendo aos requisitos da função que exerce. Então, também é uma pessoa que brevemente também estará mudando de função. A Maria de Fátima, aqui com 25 anos, né, são um pouco tem um pouco mais de idade, mas ainda jovem, estudante universitária do curso de letras, inglês, fez o curso de operador de supermercado, foi efetivada como operadora frente de loja, pelo G Barbosa, que é uma rede também aqui, e trabalha na unidade do Shopping Premium em Nossa Senhora do Socorro, que é um município aqui próximo. Então, essa atuação toda do Senac, né, e do sistema, de uma certa forma também provoca na classe política uma certa, um certo olhar de que o sistema ele tem muito recurso. E se ele tem muitos recursos, a gente pode, então, direcionar para outras frentes, né, para outros projetos. Então, ano passado, foi iniciada uma campanha pró-sistema, né, para que o sistema não perdesse recursos, né, até Guzmão pode me ajudar aí nisso, não perdesse recursos que estavam sendo destinados e que realmente começa, né, o meio político começou então a querer, como a gente fala aqui, meter a mão no dinheiro do sistema, né, do sistema esse. Então veja, nós acabamos de sair de uma grande mobilização nacional em prol do sistema, chamada Semana S, né, nós trabalhamos assim incansavelmente para o sucesso dessa semana, que aconteceu aqui e aconteceu em todo o país. Então, foram 2 dias, mais de 1 milhão de pessoas atendidas em todo o Brasil. Aqui algumas informações né, que saíram na imprensa. Semana S leva cultura e educação à população baiana em maio, aqui no caso da Bahia, né? Semana S, o Brasil que dá certo, se mostra à população. Enfim, nós, no caso aqui em Sergipe, nós montamos vários estandes,
numa praça pública, e esses estandes, eles simulavam salas de aula. Então, nós tivemos uma sala de tecnologia, e aí demos aula lá de tecnologia para a população, né, para quem passava por ali no comércio. Teve lá o stand de gastronomia, de beleza, de gestão, de saúde, aferição de pressão, de glicemia, as carretas também, né, todas elas estavam na praça. Então, foram 2 dias em que os serviços do Senac, eles eram mostrados e oferecidos à população. E isso aconteceu, como eu falei, em todo o Brasil. E aí, como foi uma ação de muita repercussão, de muito sucesso, né, já ficou aqui, então, prometido aí para 2026, repetir a ação, né, já tem até a data, 15 e 16 de maio de 2026, uma nova mobilização para que realmente a população ela tenha conhecimento do que o sistema oferece, né? Porque muitas vezes acaba que não sabe do quão grande é importante, e essa capilaridade mesmo, né, de estar nesses lugares todos, faz com que a gente possa realmente oferecer uma educação e uma qualificação muito mais assertiva. E aí, quando a gente fala vai me falando o tempo aí, viu, professora Sônia? Emendei aqui, mas se estiver faltando aí o tempo, vai me sinalizando quanto tempo eu ainda tenho. Como eu estou falando da importância, né, da abrangência do sistema, esse artigo aqui, nós publicamos, eu e mais 3 amigos, né, entre eles o Paulo, que foi superintendente do Sebrae, foi diretor também do Senac por aproximadamente 10 anos. Existe uma competição internacional chamada WorldSkills, que é uma competição que desafiava o nosso entendimento, né? A gente tinha sempre que conversava sobre educação, sempre que falava sobre educação profissional, a gente ficava meio intrigado com esses dados, né? Dados que mostravam a educação brasileira lá nos indicadores do PISA como uma das piores do mundo, infelizmente, né? A gente tem que dizer isso. Mostrava como uma das piores do mundo, e quando nós íamos para essas competições internacionais, o Brasil ele ficava como um dos melhores do mundo. Ele apontava, ele ficava sempre no pódio. Ele era sempre vencedor, se não vencedor, primeiro, segundo, terceiro lugar. Ele estava sempre num dos primeiros lugares. E aí a gente ficava se perguntando que fenômeno é esse que na educação básica tradicional, o aluno ele vai tão mal, e quando o aluno ele vai para a educação profissional, quando ele é instigado a uma prática mais efetiva, a algo que desperte nele a atenção, o interesse, por que nesses casos esse aluno se dá tão bem? Então, nós fomos realmente estudar esse fenômeno através desses dados todos, né, das competições que o Brasil participa, e entendemos que realmente o brasileiro ele aprende da prática para a cabeça, né, do pé para a cabeça. Ou seja, as competências, né, o conhecimento, a habilidade, a atitude. Quando a gente fala desse tripé das competências tão essenciais, né, na nossa vida profissional, a habilidade, que é o saber fazer, ele tem uma importância muito grande quando falamos sobre aprendizagem, especificamente, né, do nosso caso, no caso brasileiro aqui. Então, ele aprende com mais sentido,
ele aprende com mais facilidade, por que não dizer, né? Ele aprende com mais interesse. Mesmo colocando para ele problemas que normalmente ele provavelmente rejeitou na educação básica, problemas complexos com a matemática, problemas de interpretação de texto. Quando isso é trazido para um desafio em forma de competição, em forma de educação profissional, ele se dá bem. E aí a gente traz justamente esse caso do WorldSkills, né, como um caso para que, de repente, a solução da nossa educação tradicional, copiada e colada de várias outras iniciativas, França, Estados Unidos, né, Portugal, que esse modelo copiado e colado, ele possa ser um modelo que tenha características e uma identidade nacional, e isso pode realmente fazer com que a gente vire uma chave e sair, então, desse patamar tão ruim que ainda nos encontramos, para subirmos, né, paulatinamente aí para níveis mais dignos, né, que condizam com a nossa educação. Nós não somos nós não somos a classificação que estamos. Nós podemos e somos mais. Então, assim, e a gente acaba colocando muito a culpa, aqui tem muito isso, né? Coloca muito a culpa no aluno ou a culpa no professor, mas a gente percebe que existem outras questões que precisariam sim ser discutidas e trabalhadas, né? Então, só para entrar aqui essa discussão, já que a gente está numa discussão mais stricto sensu aqui, né? Então, trazer também essa reflexão, né? Desses modelos que normalmente são utilizados como se fosse a solução e que às vezes precisa se identificar as características daquela região, daquele povo, e que a resposta às vezes está mais perto do que a gente imagina, né? E mais fácil também. Então, aqui já, assim, andando, né, para o final, eu trouxe também com a discussão de redes, né, uma rede muito interessante também, que o sistema S faz parte, chamada ELI, ou ELI, que significa Ecossistema Local de Inovação. Esse ecossistema, ou seja, esse conjunto de instituições, há aproximadamente 4, 5 anos atrás, eles se reuniram para que pudessem fazer algo em conjunto e não mais isoladamente. E falar de ecossistema de inovação, num lugar pequeno como o nosso, parece algo meio óbvio, mas foi um passo gigantesco aqui, porque as instituições, elas meio que competem muito entre si. Então, foi o momento de junção, né, de se pensar em fazer algo coletivo, em se pensar em trabalhar não eventos separadamente, mas eventos que pudessem ser compartilhados. E hoje, nós estamos hoje num momento de maturidade ainda pequeno, vamos dizer assim, né, ainda inicial, mas enorme se a gente pensar em 5 anos atrás. Então, esse ecossistema ele é composto pelo governo, existe um parque tecnológico, inclusive, dentro do governo, né, é o Sergipe Tech, com problemas e com soluções, mas está lá. O SEBRAE, o SENAI, as universidades, aqui nós temos 2 universidades públicas, a Universidade Federal e o Instituto Federal. A universidade privada, né, que é a UNIT, que tem tem um hub de inovação lá dentro, que é o Innovation Center, e tem também um centro de pesquisa, que é o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, que também compõe esse grupo de instituições. O próprio SENAC. Então, cada elo desse, e outros, né, tem muitas outras empresas, mas cada elo desse, ele vai compondo esse grande ecossistema, que
foi iniciado, vamos dizer assim, né, ou foi motivado, investido, né, pelo Sebrae. O Sebrae teve esse protagonismo em relação ao desenvolvimento desse ecossistema, né, ele pagou consultoria para que essas empresas pudessem ter esse acompanhamento. Ele vem fazendo essa mentoria de uma certa forma, né, ele continua fazendo isso, querendo que chegue em um momento que não precise mais, mas ainda as empresas, as instituições, elas entendem que ainda precisa desse suporte. Mas o fato é que esse agrupamento, ele conseguiu algumas coisas, ele vem conseguindo algumas coisas. Então, o ano passado, foi promulgada a Lei da Inovação, já como um reflexo da pressão desse grupo, em relação às políticas públicas. Então, esse projeto, essa lei, né, hoje já é lei, dispõe sobre estímulo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no estado de Sergipe. Então, empresas de base tecnológica que queiram se instalar no nosso estado hoje, eles têm um incentivo fiscal. O ISS ele cai de 5% para 2%. Então, essa semana passada eu participei de uma reunião na prefeitura, da Câmara de Desenvolvimento Econômico, e está lá dentro também o Comitê de Inovação, justamente verificando quais dessas empresas elas têm realmente condições de receber esse incentivo. Então, veja, são situações que realmente foram sendo conseguidas, né, alcançadas pelo ecossistema. Aqui tem outro resultado aqui ao lado, é chamamento público para a seleção de projetos de inovação para o programa Startup Nordeste, também em edital, para que as empresas também possam se candidatar, né, se inscrever, e com a inscrição dessas empresas, né, com a classificação delas, há todo um suporte, então, né, uma incubação delas para que elas possam vir a se desenvolver de forma mais saudável. Esse ecossistema. Oi. Deixa 5 minutinhos para o pessoal fazer pergunta, viu? Ah, ok. Então Termina já agora, 9. Tá. Então eu vou passar aqui, que é a parte mais de estruturação do próprio ecossistema. Os setores prioritários também do ecossistema: agroprodução, educação, construção civil e setor de energia. Eles identificaram setores prioritários, não dá para atender tudo. Aí o futuro do sistema S, né, seus desafios, suas oportunidades, a modernização, o desenvolvimento, né, consolidar essa importância, aprimorar essa gestão e sustentabilidade financeira, né, esse grande desafio também. A oportunidade de expandir o impacto social e econômico nacional, e o desafio é superar mudanças tecnológicas e exigências do mercado. E também algumas críticas, né, que se faz ao sistema, como a gestão dos recursos, a transparência, a relevância e essas reformas, né, essas propostas de modernização do sistema. Eu vou passar essa parte aqui, por conta do tempo, que seria uma discussão mais em nível de... Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão... Dá para ouvir esse vídeo, não? Sim, estamos a ouvir. Tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir.
você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino! Menino! Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Legal, Legal. isso aí. Fala, André. Nós temos mais 5 minutinhos para alguma pergunta, alguma. Cancela a aula, professora. 9 horas corta tudo, não vou falar, não. Só 5 minutos sou eu falando. Só 10 é a Lili. Eu acho que não corta, não. Eu estou Primeiro, preocupada parabéns com a o horário Cristiane. de vocês. Só. Primeiro, parabenizar a Cristiane, como sempre, parabenizar a professora Sônia pelo convite, dizer que cada conversa com Cristiane é uma aula de vida, de conhecimento, de Oh, meu tudo que é amigo, possível. obrigada. Qualquer conversinha de 5 minutos, qualquer café de 5 minutos com Cristiane é uma aula. Portanto, sempre um prazer, uma alegria e a esperança de que a gente vai voltar a trabalhar junto, né, Cris? Isso aí, fé em Deus. Me permita não comentar, claro, não vou comentar, mas acrescentar um pouquinho. O sistema, essa grande rede que é o Sistema S, que Cris mostrou aí, bem mostrou e muito bem mostrou, eu acho que é um dos grandes exemplos de rede que a gente pode mostrar, pode falar e pode apontar como exemplo mesmo. Um dos grandes exemplos de rede no Brasil. O Sistema S é uma grande rede realmente. Ela surge em 1946, né, pós-guerra, Brasil em reconstrução, mundo em reconstrução, né? Então, para quem quiser pesquisar aí, pesquisa Carta da Paz Social. Eu acho que no site do Sesc Nacional, é só botar Carta da Paz Social no Google que vai encontrar, inclusive, eu acho que é a original. A original no site do Sesc Nacional. Então, assim, começa com o SESI, depois com o Senai, depois vem Sesc, Senac, vai crescendo uma rede enorme. Então, quando a gente fala em rede, e o Sistema S tem essa rede, porque não é só o compartilhamento entre Sesc e Senac, que são o C do comércio, o Senai e o SESI, que tem o I da indústria, o SEST e o Senat, que tem o T do transporte. O Sistema S é toda uma rede. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, que fica no Rio e em Brasília, a sede, que lidera essa grande rede e que faz essa coisa girar. Ano passado não, em 23, o governo, alguém do governo, que eu não quero dizer quem foi, alguém teve a infeliz ideia de colocar o que no jargão político a gente chama de jabuti. O que é um jabuti? Para quem não sabe o que é um jabuti, é aquela tartaruga, é um tipo de tartaruga, né? Então, alguém teve a infeliz ideia de colocar um jabuti em uma lei que tirava recursos do Sistema S. Então, só para falar um pouquinho de rede. O que é um jabuti? Você faz uma grande lei enorme e no meio lá da lei, no artigo lá 35, sei lá, era o 14, eu acho. 14 ou 16, eu não lembro. Diz assim, tira dinheiro de algum lugar, que não tem nada a ver com o projeto. Então, tiveram essa ideia. Na verdade, o governo federal, e não é, eu não estou falando de partido, tá? Estou falando de governo federal. Não é partido. Desde que eu me conheço por gente, olha que eu estou no Sistema S desde 1997, que eu ouço a história de que o governo quer pegar o Sistema S para ele, por conta da quantidade de recursos que o Sistema S tem, por conta da abrangência que o Sistema S tem. Então, essa rede
abraça o Brasil inteiro. Então, desde que eu me conheço por gente. Então, eles quiseram tirar um dinheiro do Sistema S, e aí foi comprovado a força que essa rede tem. Essa rede se uniu no Brasil inteiro, conseguiu uma abaixo-assinada de mais de 1 milhão de assinaturas, que eu achei muito pouco para 250 milhões de habitantes, mas foi conseguido 1 milhão de assinaturas, que era o que era necessário. E na continha final, ali aos 45 minutos do segundo tempo, no minuto 90 do jogo, alguns parlamentares participaram de um acordo com o governo, e me permitam, com muita honra, incluir o meu querido senador Laércio Oliveira nessa, conseguiu um grande acordo com o governo federal. Assim, olha, não tire recursos. Não, por favor, não retire recursos do Sistema S. A gente dá um jeito de ajudar o governo. Então, foi feito um acordo, eu até anotado aqui, de 400 milhões de reais que o Sistema S teria que destinar para o turismo. Turismo, cultura, aliás, não era só para o turismo, né, Cris? Turismo, cultura, de 100 milhões por ano, gratuitamente. Então, por exemplo, o SESC aqui em Aracaju já pagou alguns eventos para o público, para o governo. Então, vai ter um show de chiclete com banana, não sei lá quem, Bel Marques, que é um cantor de chiclete com banana. E aí o SESC paga aquilo ali, já abate daquele dinheiro anual, desse grande acordo. Então, para provar que essa rede é forte, o sistema conseguiu essas assinaturas e conseguiu fazer esse grande acordo. Então, professor, só para concluir e passar a palavra, a força dessa rede é um exemplo para o mundo. E eu me lembro que quando a emissão empresarial pelo Sebrae, pela FEComércio, em 2017, quando a gente estava em Odivelas, na região de Lisboa, na Câmara de Odivelas, um vereador nos perguntou assim, olha aqui, nos perguntou não, nos mostrava, olha aqui a Câmara Municipal de Odivelas, ela faz um trabalho com os idosos, então a gente tem um trabalho assim com os idosos, que é a parte de assistência aos idosos, nós fazemos um trabalho assim, com a cultura local, nós fazemos um trabalho assim, com a educação, nós fazemos um trabalho assim, com a parte de esporte e lazer, com as praças e tal, e nós fazemos um trabalho também com a saúde das pessoas, principalmente dessas pessoas aqui que trabalham aqui no comércio da região. E aí eu levantei a mão e fiz, vereador, isso no Brasil quem faz é o Sistema S, não é o governo. E aí ele ficou espantado, né? Mas como assim? São empresas privadas que fazem isso através de uma rede chamada Sistema S. Então, só queria pontuar essa importância do sistema, a importância dessa rede que o Sistema S criou ao longo de tantos anos, desde 1946. E, professora, obrigado. Show de bola, Gusmão. Obrigada, viu? Obrigada, Gusmão. Obrigada, professora Cristiane. Realmente, ser cada vez mais encantadora. Eu gostaria de saber se alguém quer pontuar alguma coisa. Eu posso só. Desculpa. Sim, Lili. Não, eu achei muito interessante, apesar de ter tido aqui um contratempo com a escolinha da minha filha, pronto, uma informação que não foi dada e que me roubou aqui algum tempo que gostava de ter dado aqui à professora Cristiane, mas do que apanhei já consegui amelhar informação e comparando aqui com Portugal, realmente o sistema público relativamente à escola profissional e à escola dita normal, também se verificam realmente alguns desajustes e que vinga muito melhor a escola profissional, até porque é o que estava a dizer há pouco, não é? São dimensões diferentes e que também precisam de ser acatadas, mas o que percebo também aqui é que o sistema também não quer que haja esta desenvoltura, na minha ótica, pelo menos daquilo que eu vejo, porque já percebemos que as escolas profissionais estão a ter muito mais sucesso, têm a tal parte prática, têm um entusiasmo diferente, têm um acompanhamento diferente, na minha ótica até estão muito mais atualizadas até relativamente a assuntos mais recentes e acaba por ser muito mais estimulante para o próprio aluno. E tem uma variante também muito interessante que é
os testes, em vez de darmos agora matéria neste mês e matéria no segundo mês e matéria no terceiro mês e depois é que fazemos um teste, as escolas profissionais dão uma matéria e fazem um teste sobre essa matéria, ou seja, a matéria está fresca, é possível escreverem e falarem sobre aquela matéria porque está muito mais presente, do que passado 3 meses irem falar sobre a matéria que deram no início, não é congruente. Ou seja, faz-me lembrar aqueles testes da escola de condução, que estão lá uns que é para as pessoas falharem e voltarem a pagar. Ou seja, parece que se quer ali atrasar alguma coisa e fazer que que os alunos não são suficientes, pronto, e por aí fora outras dimensões que precisam de ser acatadas e não andar aqui com alguns jogos que às vezes parece mais subtis. Era essa partilha, portanto não é muito diferente aqui de Portugal, realmente os alunos vão muito mais ao encontro do começar, como diz, pelos pés e depois no resto, ou seja, o fazer, meter as mãos na massa, que também é uma expressão aqui utilizada em Portugal, e era esse o meu parecer. Relativamente ao sistema IES, achei extraordinário, achei maravilhoso, já estava aqui a pensar na minha cabeça de que forma é que poderia ser ainda arquitetado em junção, neste caso com o próprio governo português e haver aqui a tal troca de informação, de relação fraca ou mais forte nesta troca que a professora Cristiane partilhou e que o Guzmão também partilhou, porque é nesta diversidade, é nesta diferença que realmente nós nos podemos melhorar, tanto aqui o nosso sistema português como o sistema brasileiro, também olhando para o nosso sistema e vendo que é o próprio sistema que está a fazer e poder ir implementando de alguma forma e pronto, melhorarmos, é isso. Bem-haja, bem-haja. Bem-haja. Eu tenho uma pergunta. Sim, eu ia exatamente perguntar se você queria falar. Eu tenho uma pergunta. Eu queria perceber um bocadinho o sistema em termos de... Porque eu acho que estes sistemas normalmente funcionam para criar redes de confiança. Ou não? Também. Mesmo porque a confiança é um dos principais aspectos que sustenta a sim. rede, né? Ok. Qualquer rede. Claro. Mas então neste sistema, o sistema ES é mais focado na formação? É isso? Não, É, quer responder? então, é bem focado na formação, né? Basicamente, todos os S's, eles têm a parte educacional muito definida, muito forte. Não sei se foi isso que você perguntou. Guzmão pode Sim. ajudar Eu aí. estava a perceber é porque uma rede, não é? É, Porque é que montou a rede? Qual foi o isso. objetivo? Qual é a função da rede? Essa é a A minha pergunta. função da rede é justamente dar esse apoio a esse público. Então, o público do comércio, o público da indústria, o público do campo, o público do Capacitar as pessoas. transporte. Exatamente, ele tá segmentado nesse perfil, nesses perfis, né? Então, cada S cuida desse quadrado, né? Cada S cuida desse perfil e vai qualificando esse perfil para o trabalho. Por isso que existe muita literatura, principalmente se a gente for pegar início do século passado, como uma crítica, né? Eu estava lendo eu ia falar um pouco desse livro, mas não deu tempo. Mas é uma crítica ao sistema nesse sentido, né? De formar para o trabalho. Quer dizer, que foi uma crítica muito lá pós ditadura, né? E isso se perpetua ainda em alguns discursos, né, de que a educação deveria ser integral para a cidadania, mas quando a gente percebe, por exemplo, o SESC e o SENAC, existe uma preocupação com a formação da cidadania, né, através justamente desse braço mais cultural. No fundo, acaba por ser um aglomerado Enfim, de sistemas. exato. Não é isso, Guzmão, sua percepção também, né? Alexandra, a educação é muito foco mesmo, a Cris falou. Na verdade, se a gente for analisar o foco dessa grande rede que é o Sistema S, é a pessoa a quem ele se destina a depender da sua segmentação. Então, vamos lá. O SESC e o SENAC, como eu falei, que termina com C, que é comércio,
foca nos trabalhadores do comércio. O SEST, que é o T, foca nos trabalhadores do transporte. O I, que é o SENAI, foca nos trabalhadores da indústria e assim sucessivamente. O SEBRAE... Eu só não estava, eu só estava com dificuldade. Eu agora percebi que acaba por ser um sistema que junta vários sistemas. Isso. Perfeitamente. Só Na o SEBRAE... Eu ando focada no estudo dos sistemas, não é? E, Na portanto, verdade, e assim, só um instantinho, professor. a função do sistema normalmente é uma alavanca, é uma coisa muito essencial para perceber o que é que o sistema faz, não é? Sem perceber o que é que o sistema faz, eu não posso fazer parte de um sistema que não percebo o que é que ele faz. claro. E tem uma coisa interessantíssima, viu, professora Cris e pessoal? Quando a gente fala do Sebrae, a Cris pontuou isso, o Sebrae é um pouco fora, porque o Sebrae ele é do empreendedor, né? Ele não é do empregado. O SESC, Senac, Senai e tal são do empregado. Mas aí uma coisa que eu pontuava muito quando eu andava no Sebrae, que eu dizia o seguinte, olha, a gente fala muito aqui no Sebrae de empreendedor, de criar empresa e tal, do cara que tem que ser empreendedor, beleza. Então o cara que quer ser hoje, que quer abrir um restaurante, ele quer empreender, quer abrir um restaurante, ele precisa ser treinado. E ele vai treinar onde? Ele vai treinar no Senac. Não é? Então é uma grande rede mesmo que se autocompleta. Então o cara não do nada, salvo exceções, o cara do nada não diz assim, acordei hoje, eu vou cozinhar. Né? Acordei hoje, eu vou empreender, agora eu vou vender bugiganga na rua, fazer as coisas. Ele tem que aprender em algum lugar. Então esse algum lugar é Senac, é Senat, é SESI. Okay. Eu pensava que o SEABRE também dava formação. Também dá, ele dá formação para os empreendedores, é mais parte de consultoria, gestão, né, Cris? A parte para o empreendedor em si. Então, finanças, marketing, tudo que você relaciona com empreendedorismo é Sebrae. Na verdade, todos dão. Sim, ok. Por exemplo, o SESC, eu quando estudava, fazia o curso de economia, eu trabalhei no SESC em Aracaju. E o SESC cuida da cultura, do lazer, do comerciário, da pessoa que trabalha no comércio. Mas não só oferece o lazer, mas também ele dá curso de canto, pelo menos na minha época, curso de instrumento musical, tocar violão, enfim, as pessoas, na verdade, que criticam porque sempre tem que ter alguém, né, que gosta de criticar. Mas o sistema S, na verdade, na minha visão, ele forma o homem integral, porque ele cuida da educação profissional e pode falar. É super abrangente, é super abrangente. Super abrangente, né? Então ele vê o homem, o ser humano, como um sistema, né, integral. Então, ele vê o trabalho, o lazer, a saúde. O SESC, por exemplo, todos os SESCs têm serviço odontológico, as refeições são de baixo custo. A professora Cristiano não falou, mas o SENAC, em Aracaju, tem um restaurante excelente, com pessoas... que fazem parte de um clube. Isso. É um grande sistema que abrange basicamente tudo. Agora, uma coisa que eu queria falar, até não sei se para fechar, porque já passamos da hora, existe uma professora brasileira, professora Cristiane conhece, chamada professora Terezinha Nunes. Eu acho que a professora Terezinha Nunes é uma das poucas brasileiras concursadas na Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? E essa professora fez um trabalho num estado aqui chamado Pernambuco, especificamente em Recife, e desse trabalho de observação das ruas, ela publicou um livro chamado Na Vida 10 na Escola Zero. Esse livro foi traduzido basicamente numas 15 línguas no mundo. E o que é que ela observou? Ela chegava para esses meninos, aí vocês não têm esse cenário, mas aqui no Brasil é muito comum nos semáforos, as crianças que não estão na escola e que vivem à margem
da sociedade, da economia e tudo, elas ficam no semáforo pedindo esmola, pedindo alguma coisa ou, às vezes, vendendo alguma coisa. E ela começou a observar que ela chegava no semáforo, o menino vendia laranja. E ela dizia: se eu lhe der 10 reais, eu compro 2 laranjas, quanto você me volta? E automaticamente o menino dizia. E aí, um dia, ela pegou esse menino, levou para a universidade e armou uma equação que ele sabia fazer ao vender as laranjas dele. Mas na escola ele não conseguia raciocinar daquela forma, né? E por isso o título do livro, Na Vida 10, na Escola 0. O menino sabia fazer contas de cabeça automaticamente, assim, pumba. E na equação, quando colocava aquele raciocínio que ele fazia da experiência, ele não conseguia fazer. É claro que o conhecimento ele não pode ser sustentado apenas no empirismo, né? Mas é importante essa observação que a professora Cristiane fez, porque muitas vezes, e talvez isso seja uma das causas de um fenômeno que vem acontecendo aqui no Brasil, talvez também na Europa, ou quem sabe no mundo, que é a evasão. A escola está deixando de ser interessante para essa geração. Essa geração quer mais. Eles, não sei, na época que eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula de planejamento estratégico. Então, a gente só existia o conhecimento nos livros, não tinha internet. Eu sou velhinha, né? Então não tinha internet, não tinha nada disso. Então a gente tinha que chegar na lousa e escrever o que é planejamento, definir, o aluno copiar no caderno e depois a gente pedir esse mesmo conceito numa prova. Quer dizer, uma coisa que hoje é impensável, né? Você atrair algum aluno com uma metodologia dessa forma. Então, se você não levar hoje o estímulo, o jogo, a tecnologia para dentro da sala de aula, obviamente esse aluno não vai ter interesse nenhum e, consequentemente, as escolas formais aqui no Brasil estão passando por uma crise séria de falta de alunos. Para vocês terem uma ideia, só para concluir, aqui na Bahia, as universidades têm, o aluno recebe uma bolsa chamada auxílio permanência. Ou seja, o estímulo não é o conhecimento. Eu, particularmente, sou contra essa bolsa, né? Eu acho que deveria existir um movimento de dentro para fora, de reflexão da universidade e de mudança de conduta da universidade. De mentalidade, né? Porque a transmissão de conhecimento acabou. Você tem que gerar competência. Só que é preciso gerar competência mostrando também a base teórica, que é isso que vai dar a solidez do conhecimento, né? Enfim, só um adendo aqui para a gente refletir. Ok? Mais Só alguma queria fazer uma pergunta, professora, porque queria citá-la e esqueci-me. Passa. A professora, houve uma destas aulas que falou no empreendedor que não sabia fazer contas, não é? E que não sabia, Sim, e que, como tal, acabava por criar um empreendimento para ter um trabalho, não é? sim, Mas sim. atribuiu-lhe um nome específico e eu ando aqui louca a tentar lembrar-me. Era Ixi. um empreendedor e não tomei nota. E tenho É o pena. empreendedor de rua. Foi o que ela disse, que era Não, vamos era o aí aqui. empreendedor que no fundo É na era só vida 10 e na escola para 0. se autossustentar. Não, não foi nesta aula, Não, foi não era noutra. essa. Ai, noutra. Ah, ok, ok. Mas disse em 2 palavras e eu achei maravilhoso. Ai, agora eu vou ouvir as outras aulas, porque eu realmente não lembro.
Ok. Pois também posso, pois, estão lá na plataforma, posso lá ir buscar, não é? Mas agora eu também fiquei curiosa. Eu gostei do termo, porque era como se o empreendedor, afinal, é treta, não é? Não é? A professora Cristiane falou em carreta. E na hora a Liliana fez assim, franziu um pouco a testa. Eu pus a foto no grupo. Você já pôs a foto. Tá bom. A impressão que eu tive é que você não conhecia o termo. Quando eu estava em Portugal, uma professora disse: Olha, espera lá que vou dar boleia, vou te dar boleia. E eu fiquei pensando, e a professora então vai dirigir um caminhão? Porque aqui boleia para a gente é a, a, a parte, a parte Não me, do caminhão que a pessoa, o motorista dirige, né? então não me façam depois, um dia me peçam para contar a história da caminhoneta. Não sei se eu já contei, mas eu vou Já, contar a história da caminhoneta em Lisboa. tá bom. Vamos fazer um pequeno dicionário para apresentar nesse encontro, no terceiro encontro dos mestrados. Uma boa. Pessoal, muito obrigada por hoje, né? Nosso próximo encontro será dia 24, com a apresentação das redes de vocês, né? A experiência aí de Macau, eu gostaria, eu vou colocar, porque essa apresentação seria importante que a gente tivesse o maior número possível de presentes, embora eu saiba que não é obrigatório. E então, como só estou eu e nós, a gente pode colocar um horário que seja factível para todo mundo, certo? E então é isso. E então, dia 24 nos vemos novamente. Tá bom? Professora Grande Cristiane, abraço. muito obrigada de coração. Eu sei da sua correria, não só no trabalho, como algumas questões familiares que está aí passando, mas teve abriu essa exceção para o nosso convite. Um beijo grande no seu coração e Beijo, viu? lhe dê força e coragem para você continuar sempre persistente nessa sua ética, determinação e competência. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também pela oportunidade, né, de estar aqui nesse grupo já amigo, né? Guzmão também, que é um amigo de longas datas, um irmão aí do coração. E a você, né, que é a minha inspiração. Obrigada. Beijo. Obrigada a vocês, tudo de bom. Macau, um grande beijo Obrigada. para todos vocês. Tchau, tchau, Tchau. professora. Tchau, Guzmão. Beijão. Pode contar, viu?